Eu falo que a saúde financeira da imobiliária depende do que você faz em termos de cadastro. Mas inadimplência depois recebe. Sim, isso acontece. Dependendo da garantia que você tem, você vai receber. A diferença é que, para você receber uma inadimplência, às vezes no meio do caminho você precisou de ter muitos braços trabalhando para fazer cobrança, e também, às vezes, você também tem desgaste com o proprietário, porque ele não quer receber multa, ele quer receber o aluguel dele em dia. Então, eu sempre falo, ninguém tem estrela na testa. Bom, meu nome é Valéria, mas eu sou mais conhecida como Val, né? E eu trabalho no mercado de locações de imóveis há mais de 25 anos. E eu costumo falar que eu só gosto de locação. Eu não me vejo exercendo outra função, né, em que pese nessa jornada já ter tido oportunidades para partir para a parte de corretagem de vendas e tal. O que eu gosto mesmo é da locação. E nessa minha jornada, eu passei por absolutamente todos os setores da imobiliária. Então, eu trabalhei em todos os setores mesmo. Eu trabalhei como recepcionista, trabalhei como atendente de locação na parte comercial, né, fechando locações, trabalhei na parte de setor de contratos, manutenção de imóvel. O setor em que mais anos eu fiquei foi no setor de rescisão. Eu fiquei na rescisão em uma única empresa há 11 anos. Trabalhei no setor financeiro, e a minha última função numa empresa a qual eu estive vinculada por 20 anos, saí 3 vezes dessa empresa, mas na soma tive 20 anos, eu estava como gerente geral da locação, né? E, concomitante a isso, eu também conheci, por meio das redes sociais, me tornei aluna e depois me tornei parte da equipe, a Raquel Queiroz Braga. Eu era aluna da Raquel em 2021, e em 2022 ela me chamou para integrar a equipe dela. Então, desde 2022, eu também faço parte da equipe dela, principalmente na questão de conteúdo. Então, ela possui uma comunidade, um grupo fechado no Facebook, onde os alunos tiram dúvidas diariamente sobre locação. Eu administro essa comunidade, eu tiro dúvidas dos alunos nessa comunidade, né? Participo de alguns outros projetos com ela de mentoria, de consultoria, né? Toda a parte que envolve a questão da educação. E há 2 anos eu me desliguei da imobiliária, do dia a dia da imobiliária, e fiquei num projeto solo de só treinamentos. Porém, o ano passado, eu tive um convite de uma imobiliária aqui da cidade para começar a locação, que é a imobiliária União, que é onde eu estou hoje. Então, é uma imobiliária de mais de 40 anos, muito tradicional, muito forte nas vendas, mas eles não tinham operação de locação. Então, recebi esse convite e resolvi aceitar o desafio de começar algo realmente do zero e poder contribuir de alguma maneira com toda a experiência que eu fui acumulando no passar dos anos, né? E aqui é onde eu estou hoje, fico mais à frente da parte administrativa da locação. E uma das minhas funções é a análise de cadastros, né? Nós temos assim uma preocupação muito grande de que a carteira seja construída de maneira saudável, né? Que exista sim um volume de locação, porque a imobiliária precisa de um volume de locação, mas que esse volume ele também tenha junto com ele qualidade. E para que nós consigamos isso, é necessário utilizar ferramentas que temos hoje no mercado. Então, o mercado de locação ele evoluiu muito desde quando eu comecei até hoje, ele evoluiu demais, porém ele deu um salto maior ainda da pandemia para cá. Então, ferramentas e um exemplo, assinatura digital, algo que talvez demorasse alguns anos para se tornar uma realidade, com a pandemia, veio do dia para a noite, né? Nós tivemos necessariamente começar a incorporar essas ferramentas. Junto com isso, toda a evolução, toda a modernidade, ela tem o seu lado bom, mas ela também traz algum lado que não é tão bom. E a gente tem muito no mercado de locação fraudes.
Então, também existem, aumentaram casos de fraude. Então, hoje, geralmente, hoje nós trabalhamos muito com... A gente tem muitas modalidades de garantias, né? Então, as garantidoras geralmente trabalham com biometria facial para tentar reduzir. As imobiliárias, de uma maneira geral, pelo menos é recomendado que, no caso de assinatura digital, tenhamos mais ferramentas que tente evitar as fraudes, né? Como biometria, conhecimento de endereço por IP e tal. Porém, existe ainda, com toda essa ferramenta que nós temos no mercado, a necessidade do olhar humano. Então, quando você vai analisar um documento, a IA, todos esses sistemas, eles analisam o CPF. Mas nós que estamos ali na linha de frente, acabamos tendo, às vezes, um contato com o cliente, então conseguimos observar um perfil. A análise de cadastro, ela tem que ser assim, ter um olhar respaldado pelas ferramentas que temos hoje no mercado e ter um olhar também humano para algumas coisas que talvez venham a passar, né? E isso é muito importante, porque toda a jornada da locação, ela começa no começo. Então, muitas vezes no dia a dia, nós estamos assim, problemas que envolvem, por exemplo, manutenção, problemas de inadimplência, problemas de rescisão. Quando você vai analisar o caso em específico, o problema começou lá no começo. Quando nós tivemos, às vezes, uma análise cadastral e de perfil bem detalhada. Então, a saúde, eu falo que a saúde financeira da imobiliária depende do que você faz em termos de cadastro. Mas inadimplência depois recebe. Sim, isso acontece. Dependendo da garantia que você tem, você vai receber. A diferença é que, para você receber uma inadimplência, às vezes no meio do caminho você precisou de ter muitos braços trabalhando para fazer cobrança. E também, às vezes, você também tem um desgaste com o proprietário, porque ele não quer receber multa, ele quer receber o aluguel dele em dia. Então, eu sempre falo, ninguém tem estrela na testa, você não consegue prever futuros, mas você consegue, sim, prever cenários e tentar minimizar esses cenários. E nisso, é importante, por exemplo, ferramentas como a Alude. Desde que eu conheci a Alude, sempre tive a Alude como uma parceira, e aqui na União, quando nós começamos a escalonar a locação, nós já trouxemos também a Alude, porque ela nos ajuda a ter uma visão, eu falo que ela nos ajuda a ter uma visão além do alcance, né? Que sai um pouco do que nós costumamos conseguir enxergar no dia a dia. Né, até pelo nível de expansão que ela tem, de conseguir verificar todo o território nacional, que às vezes com consultas locais nós não temos acesso, né? E assim, eu já tive algumas situações em que consultas mais profundas evitaram fraudes. Eu tenho muito gravado na minha mente o ano de 2023, porque foi um ano que, no mês de agosto, na imobiliária em que eu estava, nós tivemos 7 tentativas de fraudes. 7. E, assim, justamente por eu ter esse critério de analisar o cadastro, não somente ter uma aprovação de uma garantidora ou de uma seguradora e finalizar a locação, sempre ter aprovação como carro para começar. Mas a análise, a partir da imobiliária, foi que nós conseguimos evitar essas situações que, infelizmente, depois eu fiquei sabendo, algumas imobiliárias de colegas acabaram caindo. Por exemplo, eu tive um caso em que uma das fraudes eu percebi pelo desenho da toalha aonde foi tirada a foto. Porque eu tinha, há 15 dias, um cadastro que eu identifiquei como sendo de fraude. E eu analisei, então, passou 15 dias, eu falei, nossa, esse cenário, ele me parece tão familiar. Aí eu falei, deixa eu olhar, eu guardava os cadastros antigos, né, eu arquivava. Falei, deixa eu olhar os cadastros. Aí eu peguei um cadastro e falei, olha aqui, é a mesma fundo de toalha de mesa, é a mesma pessoa. Então, por exemplo, eu tive um outro caso, que um bairro em São Paulo, também foi um cadastro que era
um fiador comprado, né? A gente identificou. E aí eu recebi também, depois de um tempo, tudo nesse período, foi um surto que teve na cidade. O mesmo cadastro, eu falei, nossa, mas um bairro de São Paulo, em lugar aqui no interior, coincidência, num prazo tão pequeno, eu ter 2 fiadores desse mesmo bairro, com pessoas aqui na cidade, né? Deixa eu verificar o cadastro antigo, deixa eu verificar aquele cadastro. A hora que eu peguei o cadastro antigo, era a mesma pessoa. A diferença, meu pai sempre me ensinou que o diabo mora nos detalhes. A diferença era em relação ao recibo do imposto de renda. Em um tinha número, era no mesmo ano, mesmo valor, mesmo dados, todos iguais. Porém, em um tinha número de telefone e no outro não tinha. Aí aqui sempre é um detalhe. Então, assim, é um detalhe que o olho humano percebe. Eu falo que quando você analisa o cadastro, você tem que ter um perfil analítico e observador, que você preste atenção a detalhes, né? E no caso mais recente que nós tivemos, que foi até o que eu comentei com o Thiago, era uma locação de nível médio, era uma locação de um apartamento, né, num condomínio, de um valor médio aqui para a cidade, e um cadastro muito bom, tanto do locatário, com renda mais do que suficiente, quanto do fiador. Inclusive, o locatário, ele tinha um histórico de 8 anos em uma empresa privada, multinacional, que é uma empresa muito forte, né, que geralmente quando você aluga para os funcionários dessa empresa, você sabe que, né, não tem problema zero. Né? Eles costumam ter uma remuneração diferenciada, enfim. Então, é um cadastro que, a princípio, quando você olha, você fala, está aprovado esse cadastro. Porém, você vai fazer algumas análises. E aí você tira informações. Eu gosto muito de sempre casar com informações de SPC com a LUD. Eu acho que casa muito bem as duas informações. Que proporciona, que eu dou até uma dica. Quando você tem essas duas ferramentas, você consegue, inclusive, trazer economia para dentro da imobiliária. Porque você pode fazer uma consulta de SPC menos detalhada e com custo financeiro menor, porque você tem uma consulta da LUD que é extremamente detalhada. Então, você usa mais isso para fazer uma junção, para ter um critério a mais mesmo, né? Então, essa consulta, ela me chamou a atenção pelo número de consultas que essa pessoa tinha. Então, já é algo que sempre me chama a atenção em relação a cadastros, né? E aí, mas não desabona. Mas aí eu fui analisando outras coisas, então o Olerite, eu achei ele muito bem feito, mas tem um número de carteira de identificação, né? Então, primeiro eu passei por esse critério e aí eu cheguei na análise da LUD. Então, esse cliente, ele se dizia trabalhar como supervisor nesta empresa, porém, na consulta do CPF da LUD, ele era funcionário público do estado de São Paulo, ativo, ele não tinha sido desligado. Era funcionário público desde 2018, porém, ele informava que há 8 anos, também desde 2018, ele trabalhava nessa empresa. Então, a partir dali, Giovana, eu já tinha certeza que era um cadastro problemático, né? Então, é uma dica, você analisar também profissão, uma série de coisas. O que me chamou a atenção ali foi em relação ao histórico profissional no papel. Se eu sou um funcionário público ativo, eu não posso trabalhar numa empresa de iniciativa privada com horário integral no mesmo período. Então, este locatário, ele já foi descartado. Porém, ele tinha um fiador e eu queria entender melhor também até onde ia a ousadia. E eu fui analisar o fiador. Então, o fiador, uma renda extremamente boa, mais do que suficiente, de um bairro de São Paulo, sem sobrenomes parecidos. E eu pensei, nossa, por que esse fiador está sendo o fiador dessa pessoa? As fianças, elas são garantias, a gente sabe que são garantias personalíssimas, então você geralmente é fiador de quem você tem um vínculo, né? Sobrenomes diferentes, não tem, aparentemente, nenhum grau de parentesco, mas isso também não desabona, pode ser um amigo e tal. Mas vamos analisar, porque eu quero saber o que está acontecendo.
Aí, novamente, tiramos as informações também continham um número de consultas, e eu parti também para analisar a ALUD que eu tinha tirado. E a ALUD, existiam alguns processos criminais por roubo. Então, foi quando, assim, já não passaria por conta do locatário, mas ali foram duas situações. Então, a tentativa foi em dois casos, tanto do locatário quanto do fiador. O que eu vejo como um diferencial muito grande são as informações que envolvem ações criminais. Porque aí você tem um perfil. CPF te dá vida civil, mas quando você consegue consultar as informações que envolvem processos criminais, é onde você traça um perfil do cliente, que faz toda a diferença, né? E no caso desse, ele tinha um perfil criminal que envolvia a questão de roubo e furto. Então, obviamente, não tinha condições de passar. Eu até falo isso porque a gente sabe que na nossa legislação todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, às vezes você até tem um processo criminal, mas você vai analisar o que é esse processo. Ele é um processo, não sei, às vezes uma briga de vizinho, enfim. Sou muito propensa a não aprovar, mas se for a título de informação, você pode chegar até mais fundo e entender o que envolve aquele processo. Mas quando você tem algo como roubo, estelionato, já é um indício que envolve perfil que você não quer para dentro da sua imobiliária, tá? Então, assim, o que eu vejo, as ferramentas, assim, o livro de consulta, que é muito, me traz, assim, muita tranquilidade para traçar perfil do cliente, né? A questão de me informar, por exemplo, mas eu não tenho renda, mas eu vejo na luz que está declarando imposto de renda. Então, por que você não está me passando o seu imposto de renda? Né? Sendo que a gente tem um histórico que você está entregando o imposto de renda para a Receita. Então, questão de telefones. Né? Eu gosto muito de validar com o locatário e com o fiador, quando é o caso. Eu gosto muito era uma prática que eu não tinha, que era ligar para as pessoas. Mas eu passei a ter essa prática justamente por conta desse volume que a gente tem de tentativas, né, de locações fraudulentas. Então, eu tenho um cadastro, um número, mas eu vejo que os números da ALUD são totalmente diferentes. No cadastro eu tenho um endereço, mas os endereços aqui são totalmente diferentes. Então, as pessoas mudam, trocam de telefone e tal, mas todos esses são pontos que, para quem vai analisar no cadastro, chamam a atenção. E aí você vai verificar mais a fundo, né? Eu costumo, inclusive, quando eu sinto necessidade de validar, eu nunca ligo para o telefone que está no cadastro. Eu ligo para o telefone que está na ALUD, porque o do cadastro eu estou informando. Então, eu ligo e foi também dessa maneira que eu já detectei fraudes. Ligando para o telefone diferente e a pessoa atende. Você está alugando imóvel aqui na cidade de Marília e tal? Não, mas eu nem sei onde é Marília. Onde é essa cidade? Eu estou alugando? Não, mas eu estou com o teu cadastro aqui, enfim. Então, a gente descobre muitas vezes também pelo telefone. Então, são são informações que elas parecem irrelevantes ou só estar ali. E não, são extremamente importantes quando nós vamos analisar. Então, é por isso assim, que é uma ferramenta que, para nós, no dia a dia, ajuda demais. E eu não vejo como ter uma segurança se nós não tivermos esse tipo de auxílio. Elas são, assim, maravilhosas, as IAs, né? São umas ferramentas, assim, de muito uso. Mas elas ainda precisam ser calibradas pela gente, né? Então, nós ainda temos que ensiná-las alguma coisa. Eu não tenho dúvidas que a longo prazo, ou a médio, na verdade, eu acho que é médio prazo, muito mais auxílio em relação a isso. Mas nós, como figura humana, como profissionais, que estamos alimentando e ensinando ela. Eu estou fazendo um prompt que eu já utilizo, na verdade, para me ajudar na análise dos cadastros, né? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando a IA.
Então, eu comecei esse prompt com 7 itens, hoje ele já tem 22, e cada vez mais ele está aumentando, porque eu vou lembrando de situações que eu fui passando e eu estou ensinando ela. Quando acontecer isso, você faz isso. Quando acontecer isso, você faz aquilo. Então, eu estou dando algumas dicas para ela, né? Por exemplo, eu ensinei ela, esses dias eu estava passando para ela identificar divergências de CPF quando não batessem com o final do número do estado em que foi emitido. Então, assim, a gente vai instruindo, então ela vai ficar ótima, ela vai me ultrapassar com certeza, mas ela precisou que eu fosse calibrando e ensinando, e é esse o objetivo, é que ela fique tão boa que ela possa me auxiliar a conseguir fazer meu trabalho de maneira mais ágil e com a mesma segurança, né? Então, e a gente também tem uma realidade que, assim, o Brasil ele é vasto, nós temos, assim, milhares de imobiliária. Não são todas que possuem faturamento que permita ter ferramentas muito de ponta. Então, essa é a realidade do mercado de locação, né? Nós temos muitas carteiras, nós temos carteiras muito fortes no mercado, não tenha dúvidas, mas a nível de Brasil, o que prevalece mais são as carteiras menores, 100, 200, 300 imóveis, né? E essas carteiras, muitas vezes, elas não têm um faturamento tão elevado ainda, que permita que tenha investimentos muito altos. Então, não são todas que podem ter, talvez, uma IA que no futuro consiga fazer várias operações do dia a dia. Então, ainda, nós precisamos fazer o melhor que a gente pode para aquilo que a gente tem, né? E o nosso olho para analisar informações, ele ainda é uma ferramenta muito importante no dia a dia, essencial. Como eu te disse, houve uma evolução em termos de análise cadastral. Então, eu falo que que esse trabalho ele era muito mais fácil há alguns anos atrás, onde você se atinha basicamente a consultas naquilo que te entregava. SIC, RG, comprovante de renda, escritura de imóvel, informação de SPC ou outro órgão, né? Basicamente, comprovante de endereço, basicamente isso. Com a evolução dessas tentativas de locações fraudulentas, a gente precisou se requintar. Então, eu tive uma fase em que era necessário que eu não ficasse só restrito a isso, e aí eu tinha que entrar em tribunais, entrar no Tribunal de São Paulo, entrar no Tribunal na Justiça de Trabalho de São Paulo, entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso me demandava um tempo, entrar nesses tribunais para fazer essas consultas, consultar, por exemplo, antecedentes criminais. Então, isso tudo demandava um tempo, e ele também não era completo, porque eu só tinha acesso ao estado de São Paulo. Eu não tinha acesso a todos os estados do Brasil, a não ser que eu entrasse em um por um, que se tornaria inviável. Em questão, por exemplo, antecedentes criminais. Muitas consultas para antecedentes criminais, você precisa ter RG. Hoje, ninguém mais te apresenta RG, porque elas solicitam que você forneça a data de emissão do RG. Então, hoje, ninguém mais tem RG, as pessoas usam carta de habilitação, geralmente, como comprovante de documento, né? Então, você já bloqueava isso, porque você não tinha documentação para fazer esse tipo de consulta. Então, não era uma consulta completa, era uma consulta rasa e que demandava muito tempo. Então, o fato de você ter uma ferramenta que reúne tudo, torna muito mais rápido. Então, um exemplo, num caso assim, eu demorava, às vezes, até 1 hora, porque entrava no aspecto na estrutura da imobiliária, já vinha para mim o cadastro pronto, com as informações básicas tiradas pelo setor responsável. A minha parte era fazer a análise, verificar se faltava alguma coisa. Mas tinha algumas coisas que eram os meus olhos. Então, por exemplo, quando eu alugava para funcionários públicos, eu entrava nos portais da transparência para verificar se aquele funcionário era realmente fazia parte daquela empresa, daquele quadro, né? Então, imagina você entrar no portal da transparência de prefeituras, de estado, de INSS, de federal, enfim, mas eu entrava nos portais de transparência, entrava nos tribunais, então isso era algo que eu tinha que fazer,
e que me demandava muito tempo, né? Pesquisava em redes sociais, às vezes, se eu sentia necessidade, analisava redes sociais também. Então, isso eu posso dizer para você que era uma média de 1 hora, para conseguir fazer essa análise em que eu estava lá captando. Por exemplo, entrar no Google Maps para verificar o endereço que estava sendo informado, se condizia com o imóvel ou com o perfil do cliente, né? Eu estou declarando uma renda muito alta, mas onde eu moro condiz com a renda que eu estou declarando. Então, coisas assim acabavam demorando muito tempo. Hoje, basicamente, eu faço uma análise de cadastro em 10 minutos. Então, assim, é muito mais rápido, é mais uma questão mesmo de observação e exceções, alguma coisa que eu sinta, que eu precise ter mais algum tipo de informação. Mas eu costumo, porque eu não preciso mais estar entrando em tantos sites diferentes, né? E às vezes você entra num site do tribunal, naquele momento ele está fora do ar, e aí você... e nós não temos só uma função, né? Eu faço outras funções, eu não analiso o seu cadastro. Então, eu estou naquele momento, naquele gasto todo, analisando o cadastro, eu entro num site que está fora do ar. Aí eu ponho aquele cadastro no canto, já vou fazer outra coisa, né? Começa outra atividade. E aí acaba que você tem até uma morosidade no mercado em que a agilidade é o diferencial. Um mercado em que a concorrência é muito grande e o diferencial é a qualidade junto com a agilidade. Então, esse tempo, assim, e acaba que, com o passar dos anos, você fica com o olho meio que treinado, né? Então, talvez alguém que começasse a analisar hoje precisasse de um tempo um pouquinho maior, mas quando a gente já está meio acostumado, você já tem um olho que você já bate, parece que, na verdade, você é atraído para aquilo que realmente está muito diferente, né? Então, eu já tinha uma referência, né, do que era, e eu até, existem, assim, né, nós no dia a dia da imobiliária, a gente meio que é bombardeado de ofertas, né, de todos os segmentos, isso é normal, mas acaba que eu já tinha uma referência de muitos anos que eu já utilizava, né, a Alude, e para aqui para a União, nós optamos por continuar naquilo que está dando certo. Até o momento nos atende bem. Inclusive, assim, eu tive um atendimento muito bom do tipo comercial, né, da Franciele, que sempre nos atendeu desde o começo, assim. Então, é uma ferramenta que eu uso, que eu indico e que, até o momento, ela tem nos auxiliado muito. Eu vou dar um spoiler, né? A União, ela é um ecossistema, então ela tem alguns braços. O dono aqui, eles são muito visionários, né? Os donos, os diretores, eles são uma cidade do interior, mas com uma imobiliária com uma visão muito ampla. E das empresas que a União tem é de tecnologia. Então, a União desenvolve para ela as ferramentas que ela usa. Então, o site CRM, né? E no caso da locação, está sendo desenvolvido um sistema voltado para isso, para a gestão da locação. Então, é por conta disso, ela tem esse braço, essa empresa de informática, para desenvolver os sistemas que ela precisa no dia a dia, né? As ferramentas. A locação, a Raquel fala, é um oceano azul. Então, é um oceano azul a ser desbravado. Locação não é fácil. Então, não gosto de passar a ilusão de que locação é fácil e é um mar de rosas. Não é. Porém, locação não é impossível e também não é todo o tempo difícil. Eu até brinco, porque às vezes alguém chega e fala assim, nossa, 25 anos de locação, como você aguenta? Eu falo, eu não sou masoquista. Eu não aguentaria ficar 25 anos vivendo em sofrimento. Eu trabalhei 11 anos na rescisão. Você que está lidando com o pessoal de imobiliário, você sabe que é o calcanhar de Aquiles das imobiliárias, é o setor de rescisão. Eu trabalhei 11 anos e gostava. Você não fica 11 anos no setor, você não gosta, né? Eu saí do setor porque eu já estava, eu brinco que eu estava numa idade avançada que já não me permitia mais que eu ficasse fazendo as tripulias que eu fazia, como fazer 7 vistorias no período da manhã subindo escadas. Né? Eu falei, eu já não quero mais, né?
esse tipo de atividade, ficar ajoelhando no chão para olhar debaixo de armários, essas coisas, né? Então, foi todo, assim, ciclos que a gente tem que encerrar, né? Mas o que eu falo, o que acontece? A gente vive numa realidade que não dá mais para viver no vai que cola. Ah, vou fazer de qualquer jeito que dá certo. Aí sim a locação dá errado. Porque se eu faço locação sem processo, se eu faço locação só pensando na taxa de intermediação do primeiro aluguel, se eu faço locação esquecendo que quando eu assino o contrato que começa o meu vínculo, e que ele é um vínculo que tende a ser longo, eu não entendo que existem minúcias e que detalhes são importantes. Eu tenho uma tendência muito grande a ter uma locação que vai me dar muito desgaste, vai me dar muitos problemas e vai me dar prejuízos. Nós temos muitas imobiliárias, eu convivi com imobiliárias que operavam no vermelho e tiveram, inclusive, às vezes até fechar as portas por conta disso. Então, ela é um setor que é muito bom. Ele tem assim, um potencial muito grande ainda para ser explorado. Acredito nisso, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui na União. E, inclusive, a União acredita tanto que ela começou uma operação comigo sozinha no final de setembro, e foi crescendo, a gente já foi escalando, e hoje nós já mudamos até com um prédio próprio, na frente da unidade principal, uma das principais avenidas da cidade, para locação, porque o espaço ficou pequeno. Então, a locação foi escalonando, né? E o espaço ficou pequeno, mas nós temos que, sim, ter uma mentalidade de que não é de qualquer jeito que é feita a locação. O jeitinho, ele não cabe mais no mercado que cada vez mais se profissionaliza, no mercado que cada vez mais os clientes possuem informação na palma da mão. E eu costumo dizer que o fato de você ter informação na palma da mão, ela dificulta e facilita o seu trabalho. Ela facilita pela série de informações que nós temos, mas ela dificulta no sentido de que muitas das respostas que os chats nos entregam, o Google nos entrega, ele é tendencioso dentro daquilo que eu pergunto. Então, às vezes, a pergunta que eu faço, eu recebo uma resposta que não é a correta, é a resposta que eu quero ouvir dentro daquilo que eu indaguei. E isso, nós temos assim que hoje ter mais conhecimento ainda. Operadores, eu sempre falo, operadores de locação, tem que ter um conhecimento do mercado que não pode parar. Você tem que ter conhecimento para você lidar com as demandas do dia a dia. Você tem que ter conhecimento para você ter argumentos com clientes que chegam no imobiliário com informações erradas, de pesquisas que fizeram. Então, é necessário que você, como tudo, você tem que ser profissional. Nós temos que nos profissionalizar, nós temos que ter conhecimento do nosso mercado, nós temos que estar nos atualizando, né? Ontem eu estava conversando com um diretor da imobiliária e estava me fazendo algumas perguntas acerca de questões de despejos que envolvem liminar e tal, e eu estava passando algumas informações para ele, e aí eu comentei, falei, Ricardo, eu leio jurisprudência quase todos os dias. E ainda assim, eu ainda, como ele é meio novo nesse mercado imobiliário, ainda achei que ele fosse, achar um exagero, né? Ele falou assim, mas isso é ótimo. Você tem que saber o que está acontecendo. Eu falei, nossa, que bom que você pensa dessa maneira. Você corrobora muito com o que eu penso, né? Eu procuro ler todos os dias, porque a nossa lei é de 1991, a lei incriminada. Então, ela é uma lei muito boa, muito aplicável no nosso dia a dia, porém a sociedade evolui, a cultura da sociedade muda. Então, nós dependemos assim, de ajustes que são feitos nos tribunais para que a gente tenha práticas dentro da imobiliária do dia a dia mais protegidas, como a Raquel diz, mais blindadas, né? Então, essa questão, assim, eu vejo a locação como um oceano azul, repetindo o que a Raquel fala, um mundo de oportunidades, porém que seja necessário que nós tenhamos ferramentas que nos apoiem e que tenhamos conhecimento constante em relação a essa frente que nós estamos atuando. A partir daí, dá certo, porque dá certo com tanta gente, porque não vai dar certo comigo, com você ou com quem, qualquer outro que queira.